Olá, meus irmãos, minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e vamos para mais uma reflexão na luz do Espiritismo. Nós vamos começar um novo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos trazer algumas pontuações de outros livros para nos ajudar nas reflexões. Como sempre, quando a gente começa um novo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, eu peço a você que leia esse capítulo para que você possa memorizar mais e quando você lê, você relembrar as coisas que a gente falar aqui na reflexão. O capítulo é o capítulo 27, o penúltimo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Pedi e Obtereis, capítulo 27. Curioso que Allan Kardec, sem dúvida alguma, a indicação dos espíritos, coloca o Buscai e Achareis como antepenúltimo capítulo, né? Aliás, como o capítulo 25. Depois o Dai gratuitamente o que de graça recebeste. E depois o Pedis e Obtereis. São os 3 capítulos da súplica. Os 3 capítulos mostrando que aquilo que Deus nos dá deve ser doado de graça. E depois a certeza da busca, ou seja, eu peço e eu obtenho, porque é uma afirmação. O capítulo começa afirmando: pedi e obtereis. Tá lá, da qualidade da prece, vai ser o primeiro item que a gente vai ler aqui, e depois nós vamos trazer uma segunda obra para nos ajudar. A qualidade da prece, esse capítulo tem como... Ele vai falar sobre a qualidade da prece, a eficácia da prece, a ação da prece, a transmissão de pensamentos, as preces inteligíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, e as instruções dos espíritos, a maneira de orar e a alegria da prece. A qualidade da prece. Então o Allan Kardec vai trazer lá, olha, quando orardes, não vos assemelhes aos hipócritas que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, eles receberão a sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto e, estando fechado a porta, orai ao vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. E aí eles continuam. Não vos afeteis orar muito em vossas preces, como fazei o gentio, que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos. Não vos tornei, pois, semelhantes a ele, porque vosso Pai sabe do que vocês necessitam antes de o pedir. São Mateus, capítulos do 5 ao 8, isso são palavras do Cristo, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Gente, o que em suma que a gente tem que pensar aqui? Quando orardes, que Jesus diz, não se assemelhe aos hipócritas que ficam orando em pé nas sinagogas, enfim, a oração, ela pode ser feita em qualquer ambiente, dentro do seu quarto, na rua, dentro de um ônibus. Quando você vê uma pessoa doente à sua frente, você pode mentalizar algo bom. Então, Jesus aqui não estava dizendo do espaço físico. Jesus não estava dizendo aqui, entra num quarto físico e fecha a porta. Ele estava dizendo o seguinte, há um Deus dentro de você. Entre no quarto da sua alma e converse com Ele. Tranque a porta da sua alma por 1, 2 minutinhos e converse com Ele. Porque a oração, não tem a minha oração de 10 minutos vai ser atendida, de 2 não. Não. Oração pode ser 5 segundos, pode ser 5 minutos. O que vai valer é a intenção, é a vibração, é a sua ligação com Deus. Portanto, entre nesse quarto íntimo, organize esse quarto íntimo e tenha consciência de cada coisa que você pedir. Então não adianta saber fazer uma prece linda. Eu vou fazer uma prece linda lá no centro espírita, lá na minha evangelização infantil, depois da palestra, vou falar para Jesus, mandar raios de luz, de flores, vou orar a irmã Sheila, não, nada disso.
Quando se ora com a vibração positiva, com a fé, você pode até falar essas palavras que eu falei aqui agora, orar, irmã Sheila, Bezerra, Chico, mas quando a gente está em comunhão com o Altíssimo, com Deus, com Jesus, a prece é diferenciada, a gente percebe. Dá para perceber quando a pessoa quer aparecer numa prece. Tem pessoas que às vezes até dá uma palestra, a palestra acaba, ela começa a orar, ela vai corrigindo o palestrante na prece. Isso é extremamente horrível, uma falta de educação, de respeito. E se a gente convidou um palestrante para ir na nossa casa, se a gente autorizou abrir as portas, é porque a gente confia nele. Nada de ficar depois da palestra remendando, como se o pedreiro fosse lá, fizesse o muro, a gente ficasse lá tapando os buracos. Não, o que ele falou, a espiritualidade está ali intuindo. Se ele falou algo errado, depois a gente chama ele e pontua alguma coisa. A gente não pode deixar também de falar, olha, isso você falou errado, você pode melhorar. Mas tem gente, que em centros espíritas que isso acontece, que não passam esse feedback, que corrigem o palestrante depois e não convidam mais o palestrante. O que nós estamos passando para esse palestrante, para essa pessoa que vai fazer a caridade lá na nossa casa? Que nós não temos comunicação, que nós estamos estimulando ele a parar de dar palestras. Então vamos também ficar atentos a essa questão. Mas por que a gente veio nesse assunto? Por causa da prece, porque muita gente usa a prece, às vezes para chamar a atenção do outro. Às vezes no Evangelho no Lar, uma coisa que o pai ou a mãe não tem coragem de chegar e comunicar ao filho, ele vai na prece e fala descaradamente na cara. Mas ele não tem a capacidade, a humildade de sentar com o filho, olhar no olho e falar, olha, você está fazendo isso errado. Isso não é bem que se faz. Vá por esse caminho. Olha, eu já fui por esse caminho e tive erros. Você pode até ir, mas tenha cuidado com esses espinhos, com essas pedras, com essas derrapadas. Gente, prece não é lugar, não é local para chamarmos a atenção, seja do filho, da esposa, da sogra, do amigo. Prece não é local de remendar a palestrante. Prece não é, prestem bem atenção disso. Prece não é para chamarmos a atenção de pessoas que acabaram de dar uma comunicação mediúnica numa reunião mediúnica para nós dizermos que foi anímico, para dizermos que é um pseudo-espírito que ali está. Esse não é o momento. Temos que dar feedback sim aos trabalhadores do centro, porque estamos ali para aprender. Eu também estou ali para aprender. Eu gosto quando uma pessoa me dá um feedback, me chama uma atenção, desde que seja feito da forma correta. Chamar a atenção na frente dos outros de maneira ríspida não é legal, não é bacana. Você gosta com você? Então tenha isso como termômetro. Se você não gosta, já pensou? Acabou um trabalho espiritual e vem uma pessoa rispidamente e fala com você? Não é bacana, não é legal, a gente não gosta, então chame a pessoa em particular. Por isso que Jesus falava, entre para o seu quarto. Também quando vai chamar atenção, claro, se algo aconteceu em grupo, se o erro é grupal, chame o grupo. Mas se o erro é individual, chame a pessoa e conversa. Às vezes a pessoa está passando por uma situação aflitiva, às vezes a pessoa está passando por um momento psíquico descontrolado, está passando por uma situação financeira, aquilo abala ela, não deveria abalar, mas abala. Nós somos indivíduos encarnados, nós temos os nossos problemas, nós temos as nossas dificuldades. Então, convide a pessoa, chame a pessoa para o particular. Olha, fulano, você está fazendo isso que não está de acordo com a doutrina, que não está de acordo com os procedimentos da casa. O que eu posso fazer para te ajudar? O que você pode fazer para se melhorar? Mas não use o palanque, não use o espiritismo para vencer, para justificar as suas dificuldades também. Então chame a pessoa no individual. Porque Freud, gente, a psicanálise e os psicólogos muito falam, né? Quando eu falo de uma pessoa, eu estou falando de mim também. Doses altas de quem eu sou vai junto. Então às vezes a pessoa está lá chamando a atenção da outra em público, ela está falando um pouco dela também, um pouco das dificuldades dela, que ela já passou e que ela ainda não venceu, ou outras que ela já venceu. Então tenhamos muito cuidado. Na área também de palestrantes que dão palestras para chefes, para gerentes, para presidentes de empresa, eles falam sempre, olha,
Trate o seu funcionário com respeito, com amor, sem perder a sua liderança. Não chame a atenção dele na frente dos outros colegas de trabalho, não humilhe, não exponha ele ao ridículo. Convide-o para a sua sala e exponha o que ele está errando, o que ele pode melhorar. Nisso você vai ter um grande crescimento. Gente, vamos levar isso também para os centros espíritas. Tem acontecido muito. Infelizmente nós temos visto isso. Pessoas confundindo, usando reuniões de diretoria para massacrar o outro colega, usando grupos no WhatsApp para humilhar, para mandar indiretas. Ora, nós somos cristãos, nós estamos ali para pregar uma mensagem divina. E Francisco de Assis já dizia, nós vamos pregar o evangelho o tempo todo. Somente e extremamente necessário for, usaremos as palavras. Tenhamos cuidado com as palavras. Então, gente, a oração, ela deve estar nos nossos atos diariamente. Quando você no seu trabalho vai atender um cliente, vai lidar com seu colega que está ao lado, quando você vai almoçar, a forma como você trata o garçom, como você trata o recepcionista, quando você vai mandar lavar o seu carro, a forma como você trata a pessoa que vai lavar o seu carro, como você age em cada momento, como você age dentro do centro espírita, como você age fora, como você age com os familiares, com os animais, com as pessoas em situação de rua. Tudo isso demonstra a forma que você ora. Por isso que a oração é um contato íntimo com Deus diário. Nós temos que deixar a porta desse quarto sempre aberta, esse quarto sempre organizado, porque se precisarmos, nós vamos entrar rapidamente, fechar a porta e falar, Deus, eu preciso da sua ajuda aqui, me socorre. Nós temos que ter livre acesso. Se deixarmos esse quarto bagunçados com objetos pelo chão, nós vamos entrar, nós vamos cair, nós não vamos encontrar Deus. Entende isso, gente? Haja todos os dias com a oração sempre à sua frente. A oração é o contato íntimo com Deus. É o contato com o seu eu, com a sua escuta interna. Pense nisso e nós vamos continuar com a reflexão desse capítulo. Pedis e obtereis. A primeira parte do Pedis e obtereis. Organize o quarto que você vai entrar para conversar com Deus. Tenha consciência de quem você é, ouve as suas verdades internas e cuidado como você age com o outro. Porque não adianta eu agir com o outro erradamente, humilhar, criticar e depois entrar para o meu quarto. Nós vamos continuar com esse capítulo. Reitero, leia esse capítulo, aliás, leia o Evangelho segundo o Espiritismo, estude-o, sempre faça o Evangelho no lar. E se você está gostando das reflexões, curta, se inscreva no canal Na Luz do Espiritismo, compartilha com amigos e familiares. Se você não está achando o canal por esse nome, digita William Gonçalves Espiritismo ou William Gonçalves Espírita. Eu vou ficando por aqui, que Deus os abençoe pela paciência e até a próxima reflexão.